Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. O Sinduscast é o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Você que está aqui no YouTube assistindo esse podcast, aproveita para se inscrever no canal do Sinduscom Paraná Oeste, já curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus colegas, porque é aqui que a gente traz conteúdo técnico e muita informação de qualidade. O Sinduscast ele só é possível de acontecer graças aos nossos apoiadores e patrocinadores. Ao Sistema FIEP, que nos ajudou aqui a construir esse espaço, né? A viabilizar o espaço do podcast, nosso parceiro do Sinduscast, e também a construtora JL, a SF Empreendimentos e a Pedral Imóveis, que estão juntos conosco aqui nestes episódios do Sinduscast. O objetivo do Sinduscast é trazer uma informação que seja técnica, que seja relevante e que traga sentido para que você possa aprimorar o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Eu acredito sempre que a gente só é eficiente ou eficaz, né, no que a gente faz quando a gente aplica o que a gente aprende. É aquela história do cara que vai fazer pós-graduação e nunca aplica nada do que aprende. No final das contas, ele saiu de lá sem ter tido evolução nenhuma. Então, a ideia é que você absorva os conhecimentos que você está tendo aqui nesses episódios e aplique no dia a dia das suas obras. Estou recebendo hoje aqui no Sinduscast dois profissionais ligados à indústria da construção, ligados à gestão, a metas, à liderança, que é o tema do nosso episódio de hoje, como utilizar indicadores, metas e gestão. E primeiro eu vou apresentar aqui o Diego Bigger, engenheiro civil, já pela segunda vez aqui no Sinduscast, né, já acumula aí mais de 2 bilhões em orçamentos elaborados, trabalha especificamente de engenharia de custos, com Lean Construction, com execução de obras, com implantação em BIM, é proprietário da firma Company, que é uma empresa especializada na elaboração de orçamentos, planejamento e gestão de custos e prazos de obras em BIM tradicional. Diego, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui novamente com vocês. E como o Vinícius já adiantou, né, hoje a gente vai falar bastante sobre indicadores, gestão, liderança, e é um tema bem escasso, eu vou utilizar esse termo, na nossa área. Então, por isso que hoje a gente tem um convidado super especial aí que vai trazer esses temas aí de uma maneira muito, muito legal para nós. Porque a gente fala muito de obra, de técnica, né, Diego? Às vezes a gente precisa também falar sobre indicadores, sobre metas, sobre gestão, sobre liderança. Por isso, hoje está aqui o Wesley Schroeder, que ele é um profissional que ajuda empresas e organizações a baterem metas com ferramentas de gestão e liderança. Olha que bacana. O Wesley é formado em engenharia de produção, possui MBA em gestão de projetos, Black Belt, especialista em excelência operacional e gestão de processos, com excelência em operações, processos, RH e projetos. Começou sua carreira como estagiário, história bacana, hein? E chegou a gerente em indústrias de grande porte, estando à frente de equipes com mais de 120 pessoas. Em 2022, assumiu a diretoria de operações de uma empresa de educação, obtendo um resultado de 600% de crescimento. Atualmente é COO na empresa, colocando em prática diariamente todas as práticas de gestão de metas e indicadores. O Wesley vai vir aqui e vai falar conosco sobre como utilizar esses indicadores de meta e gestão. Wesley, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Muito obrigado Vinícius, obrigado Diego, é uma honra estar aqui, espero poder contribuir muito com a pouca experiência que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho, porque o conhecimento ele é pequeno perto de tudo que existe, mas que eu aplico há muitos anos, diariamente, todo dia aí com todos vocês. Ô Wesley, já vou começar contigo assim, porque de repente a pessoa tá aqui assistindo, Diego, e ela pensou, eu vou ouvir no começo só para entender se isso aqui é para mim mesmo, né? Por que eu preciso ter indicadores? Por que isso aqui é interessante para o meu negócio, para a minha empresa? Bom, Vinícius, aí eu vou utilizar uma frase muito famosa
de um filme, que é um filme infantil, mas faz total sentido. O filme é Alice no País das Maravilhas, que é onde o gato fala. Eu não assisto esse filme, mas só vi esse relance aí. Fala bem assim, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, se você não tem uma meta e um indicador claro para dizer qual a direção que você precisa ir, aonde você quer chegar, e o indicador para falar se você está nesse caminho certo ou não faz sentido você fazer um projeto, se elaborar algo ou fazer algum trabalho para isso. Então, a meta e o indicador, eles estão ligados, nos dão um objetivo e um caminho para seguir e saber se eu conquistei, se estou no caminho certo ou não. Que legal. E assim, ó, Wesley, a gente quando está ali na administração, na gestão, nós temos equipes de trabalho e a gente tem que colocar isso nas equipes também. A nossa mão de obra, ela tem que estar entendendo sobre esse processo, né? Não é simplesmente... o indicador não é só para o dono da empresa, né? O indicador é para a equipe inteira. Com certeza. Como é que a liderança... Qual que é o papel da liderança nesse encaminhamento, né, para as equipes sobre aonde nós vamos chegar? Bom, muito bacana. A meta e o indicador, né? Só falando um pouco o conceito, geralmente o indicador ele serve para mostrar se a gente está no caminho certo ou não, e a meta é onde a gente quer chegar. E geralmente a meta e o indicador eles são ligados, né? Para cada indicador eu devo ter uma meta. Então, nesse sentido, por que isso é importante para a equipe? Primeiro ponto, com certeza, uma meta engaja. Tá? Metas engajam. Desde que a meta seja desafiadora e realizável, é muito importante ter esses dois conceitos, ela vai engajar. A partir do momento que você deixa claro para a sua equipe, para os seus colaboradores, para o seu time, aonde você quer chegar, você mostra essa meta, você mostra o que a gente precisa fazer para chegar lá, o pessoal vai comprar muito mais fácil, porque eles têm um caminho, eles têm uma visão, eles sabem para onde eles têm que seguir. Então, trabalhar sem meta ou trabalhar sem indicador é você trabalhar sem ter um objetivo. Que legal. Ô, Diego, a gente falava no segundo episódio do Sinduscast, a gente falava sobre produtividade, né? E a gente esboçou, assim, uma primeira temática, né? Sobre meta, sobre indicador, de uma maneira até um pouco mais suave, né? Mas olha como os assuntos eles convergem, né? A produtividade e a meta, elas são caminhos que se cruzam, né? Exatamente. E assim, como o Wesley falou, né? Vou colocar em exemplos práticos aqui para o pessoal aí, né? Vamos supor que a gente tem uma meta de executar uma obra em um ano, né? O que eu preciso fazer para atingir essa meta, né? E aí a gente começa a monitorar através dos indicadores. O Wesley me corrige se estiver errado, né? Perfeito. E a gente tem um problema sério na construção civil, que é a falta de definição de uma meta clara e tangível, né? Que não pode ser uma meta absurda, né? O meu prazo ideal seria 1 ano, mas eu quero fazer em 1 mês. Pô, é quase impossível, né? O exemplo do mercado lá. Se possível, fosse executar um mercado em 1 dia, seria bom. Mas não dá. Meta tem que ser desafiadora e atingível. Isso, tem que ser desafiadora para motivar, né, a equipe e também atingível. Porque se não for atingível, o pessoal começa a olhar e fala, pô, eu não vou seguir isso aqui porque é impossível, né? Exatamente. E aí a gente tem essa falta na minha percepção, na construção civil, a gente tem essa falta de estar em contato com esses indicadores, né? São raros as empresas, assim, principalmente na nossa região, que tem essa visão de gestão, né? Então eu vejo que quando a gente une meta com indicador, a gente começa a ter, assim, muito mais as coisas na mão, né, do gestor, e pode ser o dono da empresa, pode ser o engenheiro, o sócio. Exato. E começa a ter, assim, a meta ela é comum para todos, né? Eu acho que é bem interessante a gente ter uma meta que seja comum para todos, né? A meta de executar em 1 ano tem que ser desde do dono da empresa, o engenheiro daquela obra, até o ajudante, né? Tem que estar ciente daquela meta, como o Wesley falou. O que acontece, Diego, que é muito comum na visão do pessoal, como então eu desdobro essa meta, qual indicador eu utilizo, né? Eu acho que é a principal dificuldade do pessoal. E aí, a gente tem algumas técnicas para isso. Legal. E eu gosto se você for lá na teoria, você vai ter um monte de metodologia. Você vai usar BSC, você vai usar OKR, você vai usar alguns itens. Mas isso,
se existem dois tipos de empresas, vamos pensar assim, a empresa de grande porte, onde você tem profissionais com esse conhecimento, que você consegue desprender um tempo para trabalhar num BSC, que é um Balance Scorecard, que é fazer um planejamento estratégico, como diz a teoria, as grandes universidades, Estados Unidos, tudo isso. Mas a gente sabe que isso não é a realidade do dia a dia. Geralmente que nós temos uma empresa, geralmente o dia a dia é uma construtora, uma empresa pequena, onde o dono, o proprietário ainda é o diretor-geral, que tem que fazer tudo, desde RH até planejamento, e isso não se encaixa, ele não consegue ter na rotina dele um tempo para você fazer esse balance scorecard, esse planejamento, como julga a metodologia ou o livro. Então eu gosto muito de trazer isso de uma forma adaptada para o seu negócio. E eu resumo isso geralmente em 4 passos, para a pessoa saber como ela fazer esse planejamento de metas e indicadores, tá? E primeiro passo mesmo é, qual que é a sua meta de faturamento em um determinado período de tempo? Geralmente, em 1 ano. Então, qual que é a sua meta de faturamento? Esse vai ser o primeiro passo, tá? Para você saber qual indicador você vai utilizar, como você vai desdobrar. Depois dessa meta, você vai desdobrar ela por produtos. Ou seja, no ramo de construção civil, né, quantas casas, quantos apartamentos, quais são as obras que você vai executar, ou no seu caso, que o Diego aqui que trabalha com orçamento, né, quais são os tipos de orçamentos, vai fazer orçamento para grandes organizações, para construtoras, que tipo, então você vai desdobrar. Segundo, como você vai fazer para conseguir alcançar isso aí, então se você é uma área comercial, como você vai fazer para vender? Se você é uma área de produção, de construção, da operação do dia a dia, como você vai fazer para executar e ter os recursos e depois achar os recursos para isso. Quando você fazer tudo isso, você começa a ter o primeiro desenho do planejamento. Tá? Você tem sua meta, você sabe quais são os produtos que você precisa utilizar para vender, você sabe quais são os canais que você vai utilizar ou tanto para entregar ou para vender, e você tem os recursos. Com isso, você começa a fazer o que a gente chama de desdobramento de meta. A meta ela tem que desdobrar. Não adianta a meta da minha empresa. Vou dar um exemplo. Imaginamos que nós temos lá uma empresa de construção civil. Eu estou estudando aqui, nós temos a área de a empresa geral como um todo. Nós temos uma área de compras, nós temos uma área de execução e nós temos uma área de vendas. Perfeito. Nessas 3 áreas. A minha meta, ela tem que conversar com as metas das áreas. Então, a meta de vendas, a meta de execução e a meta de compras, se as 3 áreas atingirem as metas, ela tem que dar o resultado da minha meta. Então, ela sempre tem que ser desdobrada. Eu tenho que pensar a meta estrategicamente para que cada área abaixo da meta geral, atingindo seus resultados, ela vai atingir o resultado principal. Esse é o princípio básico de uma meta. Eu quero só recapitular aqui, ó. 4 passos. Qual é a sua meta de faturamento? Perfeito. Tá. Quais são os produtos que eu vou ter para alcançar essa meta de faturamento? Perfeito. Terceiro, os canais que eu vou... Como é que eu vou distribuir isso, né? Os canais que vão me trazer, que vão fazer com que eu consiga vender e entregar esses produtos. Perfeito. Então, os canais de vendas e os canais de entrega. Tá, perfeito. Tá. E, por fim, o 4º passo, os recursos que eu preciso para atingir isso. E aí, recursos equipe, financeiro, investimento, sistema. Então, tudo que envolve que você vai precisar. Então, você vai colocar isso num bolo. O que eu preciso? Então, a partir do momento que eu tenho isso, você vai criar o que a gente chama de um plano de ação para executar. Então, quais ações são necessárias para executar isso? E o indicador vai me dizer se eu estou no caminho certo ou não. E o ideal é revisitar isso aqui uma vez por ano. O ideal é você revisitar isso, depende do tamanho da empresa. Tá. Existem, e do ramo, o nicho da empresa. Hoje, por exemplo, eu estou num ramo digital, uma empresa de educação, mas que atua basicamente em marketing digital. Eu preciso revisitar isso a cada 3 meses. Caramba. Por quê? Porque muda muito rápido. A velocidade digital hoje é muito rápido. Então, se eu não revisitar isso a cada 3 meses, eu posso ter traçado uma rota até o final do ano, ter feito o planejamento de meta, ter feito os canais de aquisições, ter feito os produtos que eu vou entregar e ter feito os recursos até o final do ano, mas o meu mercado pode mudar. Então, quando o meu mercado mudar, eu preciso sentar e rever isso. Agora, vamos falar então da construção civil. A construção civil não muda tão rapidamente quanto o marketing digital. Antes de eu entrar no marketing digital, eu trabalhava numa indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica também não muda tão rápido. São processos mais lentos, com mudanças mais devagar. Então, sim, o ideal nesse caso, Vinícius, é você revisitar isso todo ano.
Então, todo final de ano, você já começa ali em outubro, novembro, a fazer esse planejamento para o ano que vem. Não deixa para fazer isso em janeiro. Por quê? Você vai começar janeiro torto. Você vai começar o janeiro errado. Porque o cara entra numa rotina, né, Wesley? Exatamente. Eu vejo muito isso dos gestores, né? Inclusive, falo até por mim mesmo, né? A gente acaba entrando muito numa rotina, o proprietário da empresa acaba... Tá na operação? Totalmente na operação. Só apagando incêndio. Só apagando incêndio. E ele não tem aquele tempo suficiente para ele sentar, entender a empresa, como é que tá indo, quais rumos. E aí a importância da meta indicador. O tempo de todo mundo é escasso. Certo? Todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo tem né? 24 horas. E a gente sabe, você é gestor, eu sou gestor, você é gestor, que no dia a dia os problemas surgem de qualquer lugar. E você precisa garantir o resultado mesmo assim. Então você está ali para apagar incêndio, para garantir o resultado. Por isso é extremamente importante a meta e o indicador desdobrada por área. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo que eu dei ali. Eu tenho uma meta e indicador para a área de aquisição de compras, uma meta e indicador para a área de operação, de construção e uma meta e indicador para a área de vendas. Tá? Eu defini minha meta geral, desdobrei essa meta, então criei metas específicas para essa área, indicadores específicos. Quando eu falo meta e indicador, nesse momento eu estou se referindo ao mesmo tempo. E eu estou lá tocando essas áreas. Tá? Como meu tempo é escasso, eu preciso gerenciar por exceção. O que está dando certo, o que eu estou atingindo a meta, eu só monitoro. Tá legal, tá bacana, estou dentro da minha meta, estou entregando. E eu vou gerenciar o quê? O que não está atingindo meta. Os gargalos. Os gargalos. Então, por isso é tão legal a meta indicador. Você vai identificar, você vai ficar de olho aonde? Você vai bater o olho, sei lá, talvez 1 hora por semana. Você cria uma rotina. Hoje, por exemplo, nós temos uma rotina a cada 15 dias. Eu sento com todos os gestores da minha área. A gente tem uma sexta-feira à tarde, 2 horas, onde a gente olha os indicadores daquela área. O que está fora, o gestor precisa apresentar um plano de ação. Tipo assim, o que ele vai fazer para colocar no trilho. No trilho. Quais são as ações que eu vou executar? Lógico, existe metodologia para isso, existe método para você identificar o que eu preciso. Mas eu sei qual área eu preciso dar atenção. Então, como o meu tempo é escasso, se é a minha área, por exemplo, de operação, de construção que está fora, a minha energia vai para isso. Sim. E o resto eu só monitoro. É bacana porque no episódio 2 a gente falou bastante sobre produtividade em obra, né? E como é importante o engenheiro de obra deixar de ser apenas um recepcionista de informação, ser um apagador de incêndio, um bombeiro, e tomar as rédeas da obra. Mas agora a gente está falando também da parte da gestão da empresa como um todo, né? De como é importante o dono, o sócio, o gerente geral ali tomar as rédeas, né? Porque muitas vezes a gente vê também, né, a área é uma empresa familiar, as coisas vão se construindo ao longo do tempo, mas sem definição de meta, sem esse monitoramento constante, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Você ficar monitorando para ver se dá certo, porque senão chega final do ano, você olha assim, putz, deu um M. Né? Mas esse líder aí, Diego, o proprietário, o sócio, o diretor, né? Ele tem que ter algumas habilidades, na verdade, Wesley, que levem ele a pensar dessa forma, conduzir esse caminho. Quais são as habilidades-chave assim, que nós temos hoje para esse líder? Que são necessárias, né? Sim. Vamos pensar no cargo liderança, né? Hoje, para um líder ter essa habilidade, essa competência. Eu vou trazer aqui uma referência, tá? Eu vou trazer a referência da Forbes. A Forbes recentemente lançou quais são as competências que um líder de sucesso para 2024 deve ter. Tá? E dentro dessas competências, hoje se fala muito em soft skills e tech skills. Não sei se já ouviram esse termo ou não. Tech skills é novo para mim. Então, é um conceito totalmente novo, mas que a gente precisa ter. Provavelmente, e nesse contexto, existe também um contexto de hard skills, né? Que são as atividades técnicas. Hard skills, então, é a atividade técnica, é a sua graduação em engenharia civil, é a sua capacidade de elaborar um projeto em BIM, então é a sua competência técnica. E nós vamos para soft skills. O que é soft skills? São habilidades comportamentais. Então, habilidades comportamentais começam a entrar no quesito de liderança, empatia, inteligência emocional e gestão como um todo, que é o tal do pensamento crítico. É a visão crítica. Então, aonde, para que lado eu preciso olhar? Então, respondendo sua pergunta, eu fiz
E Tech Skills? Tech Skills são as novas habilidades que estão muito ligadas à programação, análise de dados e resolução de problema. O cara precisa aprender a fazer a pergunta certa pro chat GPT, então? Não é isso. Muito em Tech Skills se fala, então são as habilidades tecnológicas. Tá? E hoje, lógico, tem os chat GPT, a gente tem inteligência artificial e, lógico, nesse mundo, então, de competência, se a pessoa não estiver dentro disso, ela vai ficar para trás. Perfeito. Tá? Mas existem outras que não necessariamente exigem que você precisa programar ou fazer, por exemplo, análise de dados. Análise de dados é uma tech skill muito importante. E ela vem também do indicador. Que dado eu vou analisar? Para que dado eu vou olhar primeiro? Para aquele indicador que está fora. Em cima disso eu começo a compilar dados para saber onde estão os meus gargalos, onde estão os pontos que eu vou atuar. E aí eu posso... vamos trazer um exemplo de construção civil, né? Estou aqui tentando trazer para essa área. Nós temos lá N problemas que aparecem na obra, certo? Sei lá, nós temos aí... A própria produtividade, né? Que é cada vez menor com a produtividade que a gente tenta buscar o tempo todo melhorar as práticas para aumentar a produtividade, por exemplo. Isso, né? mas não só isso. Digamos assim, cara, você vai construir uma obra, um prédio lá, você tem problemas que ocorrem em quase todas as obras, tá? Mas quais são a frequência desses problemas? Perfeito. Tá. Qual o impacto desse problema? Tipo assim, quando um problema ocorre, qual que é o tempo de atraso? Qual que é a probabilidade, tipo assim, vou chutar, deu uma infiltração. Com que frequência isso ocorre? E se ocorrer, qual que é o impacto que isso acontece? Em quantas obras ocorre? Qual que é o seu 80-20 dos problemas? Quais são os 20% dos problemas que atrasam 80% das obras? Vou dar um exemplo. Isso é começar a fazer uma análise de dados. Eu vou começar a detalhar qual é especificamente os problemas que mais impactam o atraso da minha obra e consigo criar ações para isso. Eu vou direcionar meu esforço para essa análise de dados, para essa base de dados, para eu conseguir eliminar causas que realmente impactam no meu problema. Então, eu começar a desdobrar mesmo, trabalhar com números, interpretar dados para conseguir ter esse resultado de uma forma mais eficaz, mais efetiva. É o gestor que, por exemplo, recebe... pensando nas tech skills ali, recebe lá o balanço patrimonial da empresa, Perfeito. né? Recebe da contabilidade toda uma documentação e não faz a menor ideia como ler aquilo. Exatamente. Né? Ou recebe lá um monte de documento. Até porque, aqui eu vou deixar um parênteses interessante, né? O meu doutorado, inclusive, ele está ligado à gestão de custos de fundação. E a contabilidade tradicional, ela é uma contabilidade que ela não é gerencial. A contabilidade ela é uma simples receptora de contas, de impostos, de boleto e geradora de guias. E vai emitir o teu balanço e tal. A tradicional, ela vai te mandar um indicador e tu tem que te virar, meu amigo. Tem que saber analisar Tem que saber analisar aquilo lá. Isso aqui, qual que é o impacto disso aqui na minha empresa? Tá funcionando ou não tá, né? E aí, nessa análise de dados, completando, pensar a parte de custos. Provavelmente você vai ter lá o 80-20, que vai ser 20% dos seus custos lá vão representar 80% do valor total. Eu preciso saber analisar e identificar o que está causando o maior custo, por quê? O meu esforço tem que estar direcionado para diminuir esse custo. Não adianta, porque a energia geralmente é a mesma. Eu volto lá para o mesmo conceito de 24 horas. Para você resolver um problema que hoje representa 80% do seu custo, ou resolver um problema que representa 10% do seu custo, o esforço é o mesmo. Você vai dedicar o mesmo tempo, você vai dedicar o mesmo recurso. Só que qual que vai dar mais impacto? O que reduz 80% do seu custo. Então, você precisa saber analisar esse dado, desdobrar esse indicador financeiro para você saber onde atacar, aonde eu reduzir. Ali eu vou colocar meu esforço. É o conceito sempre de maior resultado com o menor esforço possível. E a gente vê na construção civil, em linhas gerais, né, Diego? Muitas vezes as pessoas não sabem aonde melhorar porque não fazem uma análise, né, do que está causando o maior impacto para ela. Né? Exato. E aí eu vejo muito o pessoal, quando vai chegando mais pro final da obra, né, vai percebendo que está faltando recurso, principalmente financeiro, começa a querer economizar em tudo.
Só que aí, muitas vezes, já foi, os 20% que representam 80% já foram. E o cara quer economizar na conexão de PVC. Aí ele troca a marca, né? Não é mais Tigre, agora é outra marca, né? Eu tô usando Tigre como que é uma referência, todo mundo sabe. Eu não vou falar outra marca, porque senão fica complicado aqui. Mas aí o pessoal começa, eu tive uma redução de R$1 por conexão aqui, então isso aqui, quanto que isso vai representar? Né? Qual é o esforço que você está tendo e o quão provável é que vai acontecer um problema depois com pós-obra? Né? O pessoal não tem essa visão estratégica para o negócio. Eu quero aproveitar a sua fala, Diego, para trazer um conceito aqui que é bacana. Geralmente, quando nós elaboramos indicadores e metas, nós elaboramos em 5 esferas. Quais são as 5 esferas? Produção, que são as entregas, a produtividade, que o Vinícius já falou aqui algumas vezes, qualidade, segurança e custo. E os 5 têm que estar linkados. Porque daí eu trago o exemplo. Vamos pegar, por exemplo, de produtividade. Tá. Nós podemos trabalhar aí com produtividade de escritório. Vamos fazer uma produtividade de escritório. Bacana. Nós temos lá um colaborador extremamente produtivo. Tá? Nós definimos qual é a meta dele, definimos qual indicador a gente vai acompanhar e definimos quanto que ele entrega por hora ou por dia, porque produtividade sempre está linkado a um período de tempo. Bom, bacana isso aí. Essa pessoa, digamos que ela é extremamente produtiva. Extremamente produtiva, entrega, e eu passo uma atividade para ela, entrega. Agora eu vou lá revisar, cheio de erros, o trabalho dela. Volta para revisão 1, 2, 3 vezes. Baixa qualidade. Baixa qualidade. Faz sentido ser produtivo se não tem qualidade no final? Nenhum. Então, por isso, você não pode olhar só para um conceito, tá? Ou, por exemplo, ela é muito produtiva, mas ela tá me gerando soluções que custam muito caro. Perfeito. Então, exatamente. Então, para você ter um norte, quando você vai bolar seus indicadores, sua empresa, suas metas, olhe para esses 5 quesitos. Qual que é o meu indicador de produção? Pode ser o número de casas, de obras, entregas. Qual que é o meu indicador de produtividade? Produtividade geralmente está ligado a um recurso. Tá, beleza. Então, por exemplo, metros quadrados por colaborador. Esse é o indicador de produtividade. Projetos entregues por colaborador ou projetos entregues por hora homem trabalhado. Então, sempre vai ligar a produtividade a um indicador de capacidade, um indicador de quanto a pessoa consegue entregar por hora. Só que aí, nesse sentido, tem um indicador de qualidade. Que o indicador de qualidade adianta eu entregar minha meta de produção, ou seja, entregar uma obra com uma produtividade exatamente alta, ou seja, construir, sei lá, em 3 meses com um pedreiro essa obra. Porém, contudo, entretanto... Não ter qualidade? Tem qualidade. Então, indicadores são sempre são 5 pilares. Legal. Você pode começar. Legal. Esses 5 pilares já ajuda muito qualquer organização, tá? E aí, eu tô anotando aqui, então, pra pessoa que tá ouvindo, escutando, seria mais ou menos assim, no meu conceito, você me corrigir. Define as metas globais, Perfeito. que é a meta geral da empresa, e se desdobra em metas de setores, assim. Perfeito, isso aí. E aí, a partir dessas metas de setor, que vem os indicadores. Que vem os indicadores. É Perfeito. isso. Daí, os indicadores de cada setor. Indicador e meta, eles sempre trabalham junto. Sim. A meta, ela tá correspondente a um indicador. Sim. Então, meu indicador, eu vou medir faturamento. É um indicador. Mas qual é a minha meta de faturamento? Ah, então, entendi. O indicador serve para mostrar se eu tô no caminho certo ou qual o caminho eu vou seguir. E a meta segue para ser o meu destino. Onde eu quero chegar, onde eu quero alcançar. E o indicador vai falar, tô no caminho certo ou não. Tô indo para cá, vou para lá. Então, você vai fazer isso sempre, Diego. Você vai definir a sua meta global. E a meta, você pode utilizar esses 5 indicadores desde o nível mais alto e desdobrando até baixo. Sim. Então, para o Wesley, qual que vai ser? Digamos que eu sou o proprietário da minha empresa de construção. Qual que é a minha meta de faturamento? Qual que é a minha meta de produtividade? Qual que é a minha meta de qualidade? Qual é a minha meta de segurança? Qual que é a minha meta de custo? Tá. Aí eu vou ter minhas 3 áreas abaixo de mim, que é a minha área de compras, minha área de execução e minha área de vendas. Qual que é a meta de produção delas, que poderia ser de faturamento delas, ou uma meta principal que faça eu ajudar a alcançar a meta superior? Qual que é a meta de produtividade? Qual que é a meta de qualidade? Qual que é a meta de segurança? E qual que é a meta de custo dessa área? E você faz o mesmo para tudo. O que mais difere ali é a produção. O que é interessante, aí precisa análise crítica, que é uma tech skill que a gente acabou de falar. Na minha área de compras, qual é a meta de produção, a meta principal dela, que ao alcançar essa meta vai garantir que eu, como empresa, alcance minha meta de faturamento? Bacana. Então aí o desdobramento de meta sempre tem que ter esse conceito e essa análise crítica em cima dessa tech skill. Então você vai ter que sentar com a área e falar, Vinícius, você é meu gerente de compras. Qual que é a sua meta da sua equipe, que se você atingir, você vai garantir que a minha empresa atinja a minha meta de faturamento?
Viu, Wesley? Mas você estava falando agora, quando você entrou ali nessa questão de ir no setor, eu acho que a gente tem ali uma habilidade que tem que ser cada vez mais compreendida e cada vez mais buscada, que é esse gerenciamento de conflitos que nós temos. Porque você tem muitas vezes uma multidisciplinaridade dentro do teu negócio, né, uma pluralidade de profissionais, e você tem que ter um gerenciamento dos conflitos aí, cara, para que todo mundo ande no caminho, né, atinja a meta. Como fazer isso? Bom, vou dividir em duas partes. A primeira é gerenciamento de conflitos na sua equipe. Tá? E aí todo mundo acredita que tem gestão, você tem gerenciamento de conflitos. Lidar com pessoas é algo que exige muito desafio e muita atenção do gestor. O primeiro passo que eu quero trazer aqui para um gerenciamento de conflito é a chamada liderança situacional. O que é liderança situacional? O Diego tem os motivadores dele, o Vinícius tem os motivadores dele. Então, para você saber gerenciar um conflito, você precisa conhecer de pessoas e saber quais são os motivadores por trás dessa pessoa. Para quê? Para que você consiga alinhar os propósitos ou os objetivos dessa pessoa aos objetivos da organização, que geralmente é alcançar a meta que nós estamos lá. Wesley, mas por que você está falando de liderança situacional, de propósito aqui dentro? A partir do momento que você entende e conhece a pessoa que está abaixo de você, gerenciar conflito é muito mais fácil. Porque o conflito acontece quando? Geralmente quando a minha opinião difere da sua. E cada pessoa tem sua opinião pessoal. Cada pessoa tem a sua forma de lidar e enxergar as coisas diferentes. Mas eu sabendo lidar com o Vinícius da forma dele, sabendo qual é o propósito dele, como lidar com ele, sabendo lidar com o Diego com a forma dele, eu consigo saber, identificar qual que é o motivador dele e trazer isso para que a gente consiga ter uma solução comum. Então, qual vai ser o benefício para a vida pessoal ou para o objetivo do Vinícius? Qual vai ser o benefício para o Diego se a gente resolver esse conflito e conseguir ter um denominador comum? O problema muitas vezes está ligado ao tamanho da empresa também, né? Sim, claro. Por exemplo, vamos falar lá, trabalhou numa indústria farmacêutica, né? Eu tenho hoje dentro da Fungel, eu tenho lá 110, 115 funcionários, né? Uhum. E eu não consigo saber como é que é como é que o cara da produção lá, o que ele tá, o que motiva ele, né? E aí, então, eu tenho que ter Tem que ter líderes. Tem que ter líderes, Tem né? que ter De líderes. setor, líderes de... Isso. Existem estudos já que uma equipe ideal para você gerenciar de forma eficaz e eficiente são de 7 a 12 pessoas. Ó, que legal. Pô, Tá. Isso Bom aí número, hein? esse é um número legal Bom pra gente número. saber, né? Então, para você gerenciar, fica nessa média. Até 12 pessoas eu consigo colocar um gestor Isso. ali, né? Só que isso envolve também, aí como legal a parte da liderança, tá? Envolve também qual que é o nível das pessoas que estão abaixo de você, tá? Porque hoje você geralmente, principalmente na construção, você tem pessoas que são pessoas que estão mais assim, nível operacional, a gente chama, com todo respeito, mas é o nível operacional, o pessoal que estão lá na mão da obra, o dia a dia, tudo isso. E tem pessoas que a gente chama de equipe de alta performance. Já ouviram esse termo? Os motivadores dessas pessoas são diferentes. Tá? Com certeza. As com ambições certeza. são diferentes. Se liberar uma equipe de operação, o motivador dela vai ser outra. Então você consegue ter até mais pessoas abaixo dessas equipes. Por quê? Porque é uma equipe de certa forma mais simples de lidar. São pessoas que estão ali na operação, desde que você tem um procedimento correto de execução, você vai passar para elas e vai repetir atividades, são atividades repetidas. Então fica mais fácil de gerenciar essa equipe e mesmo assim você consegue ter contato. Então aí você consegue ter equipe de 12 pessoas até 15 pessoas. O ideal é 12, mas até 15 você consegue tocar. Só que quando você pega uma equipe de alta performance, os motivadores são outro, o nível intelectual é outro e a forma de trabalhar com essa pessoa é outra. Então, muitas vezes você não consegue ter essa mesma padronização das atividades nos diversos setores. Então, com uma equipe de alta performance, o ideal é que você tenha ali de 7, 8 pessoas no máximo. Por quê? Porque são atividades diferentes. O seu dia a dia vai ser mais corrido, vai ser mais dentro de problemas mais complexos para resolver. E dentro da construção civil a gente tem isso de maneira muito real, né, Diego? Muito real. Você vai lá no canteiro de obras, né? É a mão de obra operacional.
né? Que é mais ou menos essa configuração, né? Tem lá o oficial e o ajudante, e aí tem o encarregado acima deles, aí os vários encarregados, a gente tem um mestre de obra. Seria o ideal, né? E acima dele tem o engenheiro ali da obra. Já no escritório já é diferente, né? Geralmente é setorizado, né? No setor de compras tem um responsável. Setor de engenharia tem um, ou deveria ter, um responsável pelo setor de engenharia. Né? E são menores os times no setor, né? Então, essa questão de tamanho da equipe, ela está diretamente ligado qual que é o nível de operação da equipe, né? Se é uma equipe de alta performance, são geralmente engenheiros ali que estão elaborando projetos altamente complexos, ou se é uma equipe mais de operação, lógico, com todo o respeito. Eu sempre falo, meus pais eram agricultores, o Diego sabe, então, mas são pessoas que estão ali no dia a dia, uma atividade mais operacional, mais padronizável. Então, é uma atividade que você consegue padronizar a execução dela no dia a dia. Uhum. Bacana. E a gente, tudo bem, a gente fala em padronizar, mas a gente tem que estar buscando uma melhoria contínua, né? Com certeza. O padronizar é a gente entender o processo, como é que ele está indo, se os indicadores deles estão dando resultado ou não, se estão direcionados à minha meta, mas como que eu implemento a melhoria contínua, a inovação nessa gestão, nessas equipes? Como é que eu faço isso para que a equipe entenda que tem que estar numa melhoria contínua, numa evolução contínua? Bom, quando eu falo de melhoria contínua, a melhoria contínua ela vem geralmente para resolver um problema, certo? E o que é um problema? É o que impede, é a distância do teu resultado atual até a meta. Bacana. Geralmente um problema é isso, tá? Bacana é essa visualização. Então... Repete, vai lá. A melhoria contínua... A melhoria contínua, ela vem para resolver um problema. Certo. Tá? Que é um problema? Um problema é a distância do teu resultado atual até sua meta. Bacana. Por isso que o indicador é tão legal. E quando a gente fala de melhoria contínua, ela vem para eliminar todas as anomalias, todos os problemas que existem que impedem de você atingir sua meta. Tá? E aí eu volto lá no começo, por gerenciar por exceção. Qual é o indicador que eu não atingi minha meta, que eu vou precisar elaborar uma melhoria contínua, uma melhoria, para que a gente consiga alcançar esse problema. Então esse é o primeiro conceito. Eu sempre volto que meu tempo é escasso, o recurso é escasso. Então vamos pensar no sentido, uma melhoria que eu sou obrigado a fazer para resolver esse problema, a gente vai executar ela toda vez que eu não estiver atingindo determinado resultado. Primeiro ponto. Agora vamos para um conceito de inovação, que é uma melhoria contínua do lado de inovação, que ela sim pode vir por uma necessidade de resolver um problema, certo? Ou pode vir para aumentar meu resultado por algo novo que está acontecendo no mercado, tá? Então a inovação não necessariamente ela precisa ser um processo totalmente inovar, um tijolo de composto orgânico que diminui meu custo. Não, a inovação é quando uma pequena mudança num processo, uma pequena forma de tornar algo mais possível, já é uma inovação, já é uma melhoria contínua. Então, toda vez que eu conseguir alterar dentro do meu dia a dia algo que vai me tornar mais produtivo, que vai fazer alcançar meu resultado mais facilmente, que vai conseguir manter a qualidade ou melhorar a qualidade, mantendo o custo e a segurança, você viu que eu falei os 5 indicadores aqui? Ela é uma inovação. Então, a questão de melhoria contínua é mais uma questão de mentalidade. Você está o tempo todo olhando para isso, né? E aí, só que aí a pergunta que o Vinícius fez, como é que eu faço minha equipe executar melhorias contínuas, tá? Então, eu gostaria de dividir em 2 respostas. A primeira foi, eu preciso resolver um problema para atingir minha meta. Eu sempre vou estar na melhoria para conseguir fazer isso. O segundo, você vai fazer incentivos. Tá? Bacana, tá? Então, bacana. por exemplo, eu trabalhava na indústria, nós tínhamos um programa de ideia premiadas. Tá? Onde, lógico, a indústria trabalhava faturava 2 bilhões de reais. Então, a melhor ideia do ano, em 5 mil funcionários, a gente tinha premiação trimestral, semestral e tinha premiação anual. A melhor ideia do ano, quem dava a ideia e executava a ideia, ganhava 20 mil reais de prêmio. Então, assim, mas hoje na obra você pode fazer algo menores. Vamos pensar assim, o mestre de obras que trouxer uma ideia inovadora. O que vai ser diferencial na vida dele? O que eu posso dar para ele? Eu posso dar uns 200 reais para ele se jantar com a esposa no final do mês? Ou final de semana? Eu posso dar um hotel em Foz do Iguaçu? Nós estamos falando de Cascavel aí, né? Mas um hotel em Foz do Iguaçu no final de semana. Quem não quer, né? Para que a gente incentive a melhoria.
Incentive que o pessoal Bacana. traz. E outro ponto importante, e aí a gente vai entrar, é quando você faz feedback com seus colaboradores, é sempre ter uma pergunta lá. Que melhoria você trouxe? E instigar essa pessoa a trazer melhorias. Deixar claro, ó, essa empresa está aberta a melhorias. Se você, como empresa, não abrir isso, por que o seu colaborador vai achar que tem que trazer uma melhoria? Exato. Então, ó, essa empresa está aberta a melhorias, a gente escuta você, a gente vai trazer, tentar implantar o que você trouxer, é lógico, dentro dos nossos recursos, dentro do nosso custo, dentro da nossa capacidade. E se você implementar uma melhoria, a gente te premia com um jantar final de semana com sua família, a gente premia com um jantar com um final de semana em Foz do Iguaçu, aí vai dentro da capacidade, lógico, da empresa, tá? É muito importante a gente deixar claro que existe um programa de melhoria. Tem que ser estimulado, E né? que a gente incentiva isso, tá? Se não deixar claro isso, e aí a gente tem, basicamente, um programa muito legal de melhorias que eu utilizava muito, que é o chamado Ver e Agir. Que é o Ver e Agir. Encontro um problema que eu consigo solucionar na hora, e já vou lá e faço. E já resolvo, eu mesmo executo. Então eu vou lá, vejo, ajo e executo a melhoria. Porque, gente, agora vou ser bem sério, a pessoa... existem dois tipos de profissional. Aquele que só dá ideia. Mas eu dei um monte de ideia, eu consegui executar. E aquele lá que dá ideia, vai lá e executa. Qual você quer na sua empresa? O que executa. O que executa. O que não procrastina. Exatamente. Então, nesses dois, resumindo, melhoria contínua. Vamos pensar. Primeiro, melhoria 1, que é o resolver o problema para atingir a meta. Segundo, a melhoria contínua, a inovação, a ideia que vai mudar o meu processo. É trazer isso claramente para todo mundo que está na empresa, que essa empresa ela aprova, que essa empresa ela busca, que essa empresa ela quer trazer melhoria para tornar o processo de todo mundo. Porque a melhoria, ela vai melhorar o processo de todo mundo, vai facilitar a vida de todo mundo. É porque o gestor, Diego, ele tá ali no processo, empreendedor, e ele tem lá os riscos do negócio dele. Ele tem que às vezes ser conservador num certo momento, entender da política que está ocorrendo agora, se é hora de eu investir, se não é a hora, se a minha equipe está ligada no mesmo rumo, né? Porque para o cara tomar decisões erradas e acabar depois quebrando é muito fácil, né? Com certeza. Então essa gestão ligada a riscos também é muito importante, né? Com certeza, eu vejo assim, né, essas questões de melhoria, inovação, né, tem que estar permeado, né, em todos os níveis, só que, né, dependendo do nível, você vai ter algum nível diferente de melhoria, né, que o pessoal, né, que você vai... Não é delegar, mas você vai estimular para o pessoal, né? Porque não é o pessoal lá da ponta da linha não é o mesmo, não vai ficar pensando na mesma coisa que o pessoal lá da alta gestão vai estar pensando, né? Porque justamente como o Vinícius falou, o pessoal da alta gestão está preocupado mais com o direcionamento geral da empresa, né? Só que aí, a maioria das boas ideias e das melhorias Vem lá de baixo. Vem da ponta. Vem quem está no processo Isso, todo dia. Isso aí. Por isso é tão importante o programa de incentivo, o programa e a clareza que essa empresa ela apoia melhorias. Você estava falando aqui, eu estava lembrando de uma obra que eu fui, e assim, era uma obra grande, um hospital, 36 mil metros quadrados e tal, eu fiquei lá 3 meses. E o pessoal no próprio canteiro, sem ter estímulo, sem nada, o próprio mestre de obra ia lá, né? O que é? Fazer uma máquina com um compressorzinho pequeno para fazer projeção de chapisco na parede para dar uma produtividade. Ficava mais tempo quase carregando o compressor, mas daí validou, vamos pegar um compressor maior então para você poder trabalhar, porque realmente dá mais produtividade, mas sem nenhum incentivo. Então, realmente, o pessoal lá da ponta, eles querem fazer o negócio sem... né, o pessoal não quer ficar cavando buraco a vida inteira, não quer ficar fazendo esforço. O pessoal também quer melhoria, porque vai melhorar o dia a dia dele, como você falou antes, né? Esse feedback que você falou das equipes, ele é interessante, só que muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que o funcionário tá achando do nosso negócio, né? Fala assim, não, o pessoal lá sabe e tal, não sei o quê. Mas não aplica um questionário, por exemplo, não aplica um processo para identificar realmente esses pontos, né? Exatamente. Então, tá aí um ponto importante da gente destacar também, né? Só que também um questionário não basta, tá? A gestão ela precisa estar envolvida. Eu vou dar um exemplo na empresa que nós temos hoje. Nós temos uma rotina diária de reunião com as equipes. E nós abrimos diariamente, todo mundo pode falar. Não existe
ideia, vamos pensar assim, ideia besta ou Sim, ideia ruim. Todo mundo pode falar. A gente promove um ambiente onde as melhorias estão abertas. Legal. Então, é muito importante o gestor saber trabalhar com isso. Eu acho que se o cara não consegue fazer isso diariamente, por exemplo, no negócio dele, Claro. que faça periodicamente, vez por Perfeito. semana, 15 dias. Cada 15 dias, para lá 15 minutos, meia hora. Tenho certeza que a longo prazo isso vai tornar O ganho é muito maior do que o tempo que você investiu ali, é né? muito maior do tempo que você investiu. Uma coisa que eu vejo bastante no nosso setor, engenheiro civil, ele tem a vontade de querer se envolver com muita coisa. E aí eu vejo que a gente acaba não desenvolvendo as lideranças, vou chamar de liderança intermediária numa organização, né? Não sei se tem esse termo, mas a gente acaba não desenvolvendo elas porque o próprio, que é o engenheiro, dono da empresa, ele vai, né? A empresa vai aumentando, mas ele não vai desenvolvendo novas lideranças para ficar ali no intermédio. Daí talvez, né, com sei lá, 100 funcionários, eu não tenho 10 encarregados, né, 10... Mas não soube delegar? Exatamente, né, eu vejo que que olhando para esse contexto, Diego, e eu posso falar isso porque eu sou engenheiro também, engenheiro é lógico. Engenheiro é lógico. Então ele trabalha racionalmente. E muitas vezes ele deixa de lado essa parte emocional. Exato. Que também é importante para o resultado de qualquer organização. Exatamente. Que é o bate-papo com o seu colaborador, é meia hora de conversa. A maioria dos engenheiros, conhecendo os caras, querem executar. Tem um projeto aqui, precisa executar em 3 meses, está aqui. E ele se esquece dessa parte humana. E aí eu trago, nessa parte de liderança, já que você falou do alto esse intermediário aí, existem 4 competências que, segundo Daniel Goleman, tá? Que hoje é o pai da liderança aí no mundo. Que para toda pessoa, que as pessoas utilizam e todos os líderes de sucesso de grandes organizações têm. É ela, autoconhecimento, saber quais são meus pontos fracos e meus pontos fortes, desenvolver meus pontos fracos e melhorar meus pontos a desenvolver. Tá? Autodisciplina, para que eu consiga ter essa força de desenvolver meus pontos fortes, desenvolver meus pontos fracos ou potencializar os pontos fortes. Empatia e habilidade social. Então, todo líder de sucesso, existe um livro, Inteligência Emocional para Líderes Eficazes, do Daniel Goleman. Todos os CEOs, diretores, líderes de sucesso nos Estados Unidos têm essas 4 habilidades envolvidas. Então, eles sabem os pontos fracos e fortes deles. Eles têm uma autogestão para desenvolver isso, até para conseguir manter isso. Eles têm habilidade social e empatia. E a habilidade social e empatia é o que a maioria dos líderes muitas vezes não desenvolve. Exato. Eles investem tempo em desenvolver habilidades técnicas, em desenvolver as hard skills que nós falamos lá no começo. Mais um curso de orçamento, mais um curso de projetos, mais um curso. E eles se esquecem de desenvolver as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Porque o engenheiro ele não é treinado para isso. Exatamente. Né? Isso aí. Ele é treinado cheio de números, né? Sei lá, tem na graduação 3.600 horas só de hard skills. Hard skills, isso aí. E aí, como é que você geralmente motiva pessoas? Como é que você motiva a pessoa, o seu pedreiro que está lá na obra? Você não motiva ele falando de números, falando que... Você motiva ele no sonho dele, na ambição dele, aonde ele quer chegar. Então... Bacana. O Diego, que aula, hein? Porra, eu tô aqui, já tô construindo o que eu vou fazer depois de chegar na empresa. O Wesley, a gente tá aqui ouvindo, eu fiz 1000 anotações aqui, acho que quem tá em casa também tá acompanhando, em casa, no escritório, correndo, né? O podcast tem esse intuito, né? O Sinduscast tem o intuito de levar um conteúdo técnico de qualidade para que você possa ouvir, assistir. E eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 3 horas falando também, né, Wesley, sobre se fosse entrar em cada uma das áreas, das habilidades. Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo, né? Mas nosso tempo ele é limitado, né, para que as pessoas não cansem de nós, né? Parece que não, a gente está quase 1 hora aqui já, né? Passou rápido, né? Diego, quero que você faça aí suas contribuições finais sobre o nosso tema de hoje, né? Nós aqui hoje falando sobre como utilizar os indicadores, né? As metas e a gestão e a liderança. E também fala um pouco sobre o que você faz, como é que as pessoas te encontram aí.
Beleza. Bom, o tema é justamente, como o Vinícius falou, anotou bastante coisa, porque para nós aqui da área da construção civil é um tema que a gente quase não fala, né? A gente vai indo, as hard skills, e a gente é o cara que é um engenheiro, aí ele passa a ser o dono da empresa, mas ele continua tendo aquela visão de engenheiro, né? De trabalhar, de meter a mão na massa se for preciso. Até porque, desculpa te interromper, Tudo no seu bem, encerramento manda aí, né? A maioria dos grandes proprietários de empresa, eles aprenderam assim. Eles fizeram a empresa dando certo, foi na dando porrada. suor. Foi na porrada. Só que você chega um momento, principalmente agora, que está entrando nova geração no mercado, que isso não vai mais funcionar. Exato. Tá? E aí tem uma frase do Einstein, né? Insanidade é fazer sempre o mesmo e esperar resultados diferentes. Isso mesmo. Então, é isso aí. Então, se a gente quer realmente ter uma empresa de sucesso, né? Eu acredito bastante que tem que desenvolver essa parte da liderança, das soft skills, para poder e ser norteado pelas metas, né? Porque é uma outra coisa que a gente não tem estabelecimento de metas de uma forma geral em construtoras, assim, qual que é a minha meta? Que seja a meta de faturamento, quero faturar 10% a mais do que ano passado. Às vezes 10% não compensa, mas vamos lá, vamos colocar 20%, que na área da construção civil é bastante. Quero faturar 20% a mais do que o ano passado. Quanto que eu daí começa, né? Quanto que eu faturei no passado? O que eu preciso fazer para faturar? O que eu preciso ter? Vender a mais? Isso. Quais vão ser meus canais de aquisição? Isso, aí começa. Quais vão ser os recursos que eu vou ter que... Exato, e aí começa tudo, mas tudo começa com essa meta, né? Às vezes é uma meta, a primeira meta vai ser faturamento, a segunda meta do ano que vem já vai ser diferente. Então eu vejo que falta bastante isso, e isso está inteiramente ligado, Vinícius, com o que a gente falou lá no segundo episódio, né? De tornar a indústria da construção civil uma indústria de verdade. Sair do amadorismo também na gestão. Não é porque a gente empilha blocos há muitos anos, né? Muitos e muitos anos desde as pirâmides, que é o que a gente faz ainda na construção civil. Mas a gente fica muito ligado lá no canteiro, mas e a gestão? Como é que tá a gestão, né? Será que a gestão tá profissionalizada? Às vezes não, às vezes não, muitas vezes falta isso. E falo por experiência própria, né? Isso eu falo por experiência própria, porque às vezes a gente vai, né? Eu pego lá, não, deixa que tá apertado aqui, eu vou até de madrugada. Aconteceu essa semana comigo. Vou até de madrugada para entregar. Por quê? Porque a gente acostuma a fazer isso. E aí, enfim, as considerações sobre esse episódio seria isso, para a gente buscar realmente desenvolver em nós mesmos, quem é líder aí, e para quem quer desenvolver novos líderes, busca isso, não se preocupa simplesmente com a parte técnica, mas também com a parte de liderança. Como que eu desenvolvo, como que eu faço a minha empresa rodar sozinho também? Tem isso também, né? Perfeito. E é isso. Bom, pessoal, para me encontrar, pode ser no Instagram, né? @diego.bigger, tô lá todo dia, praticamente todo dia, né? Falando sobre engenharia de custos em BIM. E tô lá, para quem quiser saber mais sobre esse conteúdo, me siga e aproveite o conteúdo. Obrigado, Diego. Valeu. Wesley, por favor, suas contribuições finais e como é que o pessoal faz para te encontrar aí. Bacana. Não precisa dar o endereço da casa. Beleza, gente. Quero pegar um pouco das palavras do Diego e trazer um pouco para minha contribuição final, tá? Existem alguns pilares, alguns passos que toda empresa tem que passar, né? Lógico, se você abrir uma empresa agora, sua primeira meta, gente, é faturar, é vender. Por quê? Porque se você não entrar em dinheiro, sua empresa não vai sobreviver. Então, por isso que geralmente o primeiro indicador global é o faturamento. Se não entrar em dinheiro, a empresa não vai sobreviver. E não é só de uma empresa pequena, mas quando você olha uma grande corporação, qual que é o indicador que eles abrem no jornal? Facebook faturou não sei quantos bilhões, Apple faturou, qualquer empresa abre faturamento. Por quê? É o seu canal de aquisição, e depois você vai desdobrando os indicadores. Mas depois disso, os dois pontos que eu julgo mais importante é liderança e gestão. E aí eu separo liderança e gestão. E liderança ainda vem antes de gestão. Liderança, você abrir uma empresa, logo você está com pessoas abaixo de você. E liderança é saber lidar com essas pessoas para que você consiga desenvolver elas e elas alcancem os mesmos objetivos que a empresa, que a organização precisa que alcance. E depois, lógico, não muito depois, mas quase que junto, eu entro com gestão, que é toda essa parte de gestão de metas, indicadores, desdobramento, melhoria contínua, procedimento operacional padrão, processo. Então, sem essas duas partes. Primeiro parte, a meta, você vai ter uma meta de indicador lá de faturamento, você vai pensar no faturamento, você vai pensar em liderança e você vai pensar em gestão. São os 3 pilares aí que eu acho que você precisa ter para você começar a desenvolver uma empresa. E não é trabalhoso, sim, mas não é um bicho de 7 cabeças não, tá? É bem tranquilo de fazer e a meta engaja, tá? Eu trago um exemplo aqui
que nós tínhamos uma meta no passado, esse dado é público, não tem tempo de falar, que era de bater 10 milhões de faturamento na empresa que eu trabalho. Então, a gente ia sair de 2 milhões para 10. Então, a gente está crescendo 5 vezes. Imaginou isso? E nós tínhamos uma meta que o time buscava. Era todo dia. A gente deixou claro, deixou para todo mundo. Lógico, nós tínhamos um programa de bonificação para eles. Se eles atingissem, eles iam fazer parte desse resultado. Mas tinha uma meta clara. O time buscava todo dia. Era toda semana a quanto a gente está na meta. A meta engaja. A meta engaja. Olha que legal. Chegou ao final, em outubro, a gente bateu os 10 milhões. O time falou, qual que é a próxima meta, Wesley? Sensacional. O que eu vou fazer agora? Não, vamos fazer 12. Vamos fazer 12? Vamos fazer 12. A gente trabalhou para fazer 12 em 2 meses até o final do ano. Então, ela vai engajar. Então, é muito bacana. É algo simples, mas algo que dá direção. Algo que dá unidade. Algo que faz o pessoal caminhar para o mesmo sentido. Que legal. Como é que te encontra aí, Wesley? Meu Instagram também, tá? Meu Instagram é @WesleySchroed, terminando D, tá? Eu posso soletrar aí, SHROED, tá? E me encontra lá, eu tenho lá alguns conteúdos bem bacanas, eu falo lá sobre gestão, sobre liderança. Estou começando a ter mais frequência lá, mas com certeza vocês vão ter muito conteúdo lá. Obrigado, Wesley, pela participação, pela aula que nós tivemos hoje aqui. Eu acredito que tudo começa na educação. Tudo é educação, tudo. Desde a educação básica, educação técnica, as nossas hard skills. Acho que quando a gente monta uma empresa, isso não é só para engenheiro, isso é para médico, por exemplo. Quantos médicos que a gente conhece que tem uma hard skill absurda, sabe tudo de pediatria, mas na hora que abre a portinha dele lá, né, não sabe como gerir aquilo, né? Perfeito. Então a gente tem que realmente buscar isso cada vez mais, buscar essa educação sobre isso. O Sinduscast vem trazendo isso, e eu acho que isso é importante. Inclusive, eu também tenho um canal no Instagram, para quem não me conhece, siga lá, é o @Fundações Sem Complicações, o maior canal de fundações do mundo. E lá a gente traz também esse conteúdo informativo para educar, para ensinar, e não só a parte das hard skills, mas também da soft, que a gente traz ali a questão da gestão da empresa. Quero agradecer novamente os nossos patrocinadores, aqui nos Compara na Oeste, o Sistema FIEP, a construtora JL, nossa parceira aí, e a SF Empreendimentos, a Chimansky Fávero, que também está junto conosco, juntamente com a Pedralha Imóveis. O Sinduscast é um ambiente onde a gente vai trazer periodicamente conteúdos técnicos de qualidade, e você precisa se inscrever aqui no canal do YouTube do Sinduscom Paraná Oeste, para você receber as informações sempre que um novo vídeo for postado, né? Dá para você ativar o sininho ali, que toda vez que um novo vídeo acontecer aqui no canal do Sinduscom Paraná Oeste, você vai acabar sendo informado. Meus amigos, é isso. Muito obrigado. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.